Olá, que a graça e a paz de Cristo esteja com cada um. Seja mais uma vez bem-vindos ao nosso canal Profecias Atuais, canal que estuda as profecias relevantes para o nosso tempo. Se você ainda não é inscrito no canal, vai lá, se inscreve, deixe o seu like, comente, compartilhe, que isso ajuda bastante na divulgação desses estudos. Toda vez que você curte, comenta, compartilha, o YouTube entende que esse conteúdo é um conteúdo relevante e aí ele vai sugerir esse vídeo ou esses vídeos, né, esses estudos para a timeline de outras pessoas. Quando as pessoas estiverem procurando sobre esse assunto, ele vai sugerir, porque ele entende que esse conteúdo é um conteúdo relevante para as pessoas. Então, nos ajude a divulgar esses vídeos compartilhando com sua rede de contatos, curtindo e comentando. Acione o sininho também para que você não perca nenhum estudo. Toda vez que tiver vídeo aqui no canal, você receba as notificações e assim continue conosco estudando as profecias. Estamos tentando postar um vídeo por semana, como nós estávamos fazendo. Infelizmente, no último mês nós não conseguimos. Na última semana também nós não conseguimos postar. Por isso é muito importante que você curta a nossa página também lá no Facebook, no Facebook/Profecias Atuais. Toda vez que não tiver vídeos, nós colocamos lá na página que não haverá vídeos no final de semana, e também nós disponibilizamos outros materiais, artigos, para que você possa se aprofundar cada vez mais no estudo das profecias. Por isso, nos siga lá, Profecias Atuais, lá no Facebook. Hoje nós vamos continuar um estudo que nós começamos no vídeo passado. Não é a parte 2. É um vídeo bônus. Toda vez que a gente muda de cenário, hoje eu só estou com o meu fundo branco aqui, sempre é um vídeo bônus para você se aprofundar um pouco mais nas profecias. E hoje nós vamos nos aprofundar um pouco mais sobre os 144 mil selados. Então, desde já, se você puder fechar os seus olhos ou ficar em atitude de oração, vamos falar com Deus, pedir a presença do Espírito Santo para Ele nos ajudar em mais uma vez nesse estudo. Pai bendito, te louvamos porque o Senhor tem nos ajudado até aqui e mais uma vez nos dá a oportunidade de estudar a Tua Palavra. Pedimos que mais uma vez o Santo Espírito esteja conosco, sendo o nosso professor, nos ajudando a entender as Escrituras, as suas profecias e também confortando e consolando aqueles que estão passando por alguma dificuldade. Algumas pessoas estão passando por um momento de tribulação na sua vida, mas mesmo assim estão aqui tentando aprender um pouco mais da Tua Palavra. Que o Senhor esteja com eles, esteja conosco. Mais uma vez nós pedimos e agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Bom, então vamos lá. Fazer um resumo rapidinho, uma recapitulação rapidinho do que a gente viu no estudo passado. Nós vimos no vídeo passado que os 144 mil simboliza o povo de Deus no tempo do fim, que vai receber o poder do Espírito Santo através do derramamento da chuva serôdia, selando através da lei, com a lei, através do Espírito Santo, selando com a lei, para que esse povo consiga permanecer firme no período da grande tribulação. Então nós temos os 4 anjos segurando os 4 ventos para que não danifique nada até o povo de Deus ser selado. E nós vimos que esse povo é simbolizado pelas 12 tribos de Israel. Nós falamos que as 12 tribos de Israel simbolizam o povo de Deus no tempo do fim. Nós não nos aprofundamos muito e hoje nós também não vamos ter tempo para nos aprofundar um pouco mais nesse assunto. Por isso, lá na página do Facebook, nós postamos um artigo lá explicando a relação entre Israel e a igreja. Por que várias vezes no Apocalipse a igreja é simbolizada com o nome de Israel, com a relação entre Israel e igreja. Nós temos 3 linhas de pensamento na interpretação bíblica: a dispensacionalista, a supersancionista e a histórica. Está tudo lá nesse artigo explicando por que nós seguimos a linha histórica, qual que é a relação entre Israel e igreja no tempo do fim. Vai lá na página do Facebook, procure esse artigo, você vai se aprofundar um pouco mais e vai entender por que as 12 tribos de Israel simbolizam o povo de Deus no tempo do fim. Esse é um ponto. O outro ponto, por que o povo de Deus é simbolizado nas 12 tribos de Israel, nós descobrimos
como que ela é descrita, essas 12 tribos são descritas em Apocalipse capítulo 7. Se você procurar lá em Apocalipse capítulo 7, você vai ver que a descrição das 12 tribos de Israel aqui está diferente de como é descrito as 12 tribos de Israel no Antigo Testamento. Nós temos duas descrições para as 12 tribos de Israel no Antigo Testamento. E essas duas descrições são diferentes da descrição que está aqui em Apocalipse. Para você que está meio perdido, nunca ouviu falar nisso de 12 tribos de Israel, nós vamos falar mais uma vez. No vídeo passado a gente já explicou, hoje a gente fala de novo. Deus faz uma aliança com um homem chamado Abraão. Abraão tem um filho chamado Isaac. Isaac tem 2 filhos, Esaú e Jacó. Jacó é o que continua a aliança com Deus. Deus muda o nome dele para Israel e ele tem 12 filhos. Esses 12 filhos se tornam pais de uma grande nação, que se tornam posteriormente as 12 tribos de Israel, que seriam unificadas em um único povo, chamado a nação Israel. Então essas são as 12 tribos de Israel. E elas são descritas lá em 1 Crônicas capítulo 2 com esses nomes. 1 Crônicas capítulo 2, no verso 1, diz o seguinte: são esses os filhos de Israel: Ruben, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon, Dan, José, Benjamim, Naphtali, Gade e Aser. Então essas são as 12 tribos de Israel originais. O povo de Israel ficou aprisionado no Egito, escravizado no Egito por mais de 400 anos. Quando eles saem do Egito, eles vão em direção à Terra Prometida. Quando eles chegam na Terra Prometida, eles conquistam a terra e ela é separada, essa terra é separada em 12 partes, que são as 12 heranças das 12 tribos. Então cada tribo tomou posse de um terreno, de uma parte ali da terra de Canaã. Levi não tem herança, porque a tribo de Levi é responsável por tomar conta dos afazeres do santuário. A tribo de Levi são os sacerdotes, então eles tomam conta do serviço do santuário. Então, como eles iam ficar ocupados com os serviços, com as cerimônias do santuário, eles não iam ter tempo de plantar, de colher, de se sustentar. Então, eles não recebem herança. Então, as outras tribos devolvem o dízimo para sustentar a tribo de Levi, que são os sacerdotes. No lugar da tribo de Levi, o que acontece? Sai a tribo de José e vem os 2 filhos de José, Manassés e Efraim. Então, saindo Levi e José, entram Manassés e Efraim. Então, aí as 12 tribos que tomam posse de Canaã passam a ser Ruben, Simeão, Judá, Issacar, Zebulon, Dan, Benjamim, Naphtali, Gade, Aser, Manassés e Efraim. Então essas são as duas descrições que nós temos no Antigo Testamento para as 12 tribos de Israel. Só que quando nós vamos lá para Apocalipse capítulo 7, a descrição que nós temos é diferente. Apocalipse capítulo 7, nós não temos a tribo de Dan e nem a tribo de Efraim. Voltam as tribos de Levi e de José, e as tribos de Dan e Efraim não estão mais nesta descrição. O que isso me quer dizer? Quer dizer que Dan e Efraim cometeram algumas coisas, alguns pecados, algumas transgressões que desagradaram demais a Deus, e por isso eles não estão contados aqui nas 12 tribos de Israel no tempo do fim. E mais uma coisa, ele utiliza das 12 tribos de Israel no tempo do fim para mostrar que nesse período nem todo aquele que faz parte do povo de Deus vai receber o derramamento da chuva serôdia. Isso, voltando, significa que nem todo aquele que faz parte do povo de Deus, nem todo aquele que é membro de uma igreja, nem todo aquele que frequenta uma igreja vai receber o poder do Espírito Santo no tempo do fim.
É por isso que ele representa, um dos motivos, né? Que ele representa o povo de Deus no tempo do fim com as 12 tribos de Israel. E mostrando que Dan e Efraim não estão. Então, confirmando uma palavra de Jesus Cristo, lá em Mateus capítulo 7, quando ele diz o seguinte, o Evangelho de Mateus, no capítulo 7, no verso 21, Jesus Cristo fala: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Então, nem todo aquele que é cristão, que é batizado, que é membro de uma igreja, que faz parte de uma denominação, vai ser salvo. Nem todo aquele que faz parte do povo de Deus no tempo do fim vai receber o poder do Espírito Santo para passar pela terrível tribulação. Mas o que Dan e Efraim fizeram para não fazer parte desses 12? Isso nós vamos procurar a resposta no Antigo Testamento. Primeiro, lá em Gênesis, capítulo 49, nós temos a bênção profética de Israel. Era um costume dos pais, antes de morrerem, abençoarem os seus filhos com bênçãos proféticas, dizendo o que ia acontecer com eles. E quando Israel vai dar a bênção para Dan, no verso 16, ele fala: Dan julgará o seu povo como uma das tribos de Israel. Então, Dan iria julgar o povo de Israel. Se ele ia julgar o povo de Israel, Dan ia ser a tribo dos juízes, dali deveriam sair os juízes, significa que seria a tribo que teria mais conhecimento, porque para você julgar uma causa, você tem que ter mais conhecimento que os outros. E Dan seria a tribo que teria mais conhecimento, porém, ela não praticou esse conhecimento que ela tinha. Você vê algumas vezes Dan praticando algumas coisas que não deveria fazer. Ela deveria ser a que tinha mais conhecimento e mesmo assim não praticava. Isso significa que, no tempo do fim, aqueles que se dizem cristãos, que fazem parte de uma denominação, que tem mais conhecimento com os outros e não pratica o conhecimento que tem, não receberão o poder do Espírito Santo, porque são hipócritas, né? Conhecem mais que os outros, diz que tem a verdade, tem mais luz do que talvez outras denominações e não praticam, não vão receber o poder do Espírito Santo. Mais uma característica nessa bênção profética é que Israel fala o seguinte: Dan será serpente junto ao caminho, uma víbora junto à vereda, que morde os talões do cavalo e faz cair o seu cavaleiro por detrás. Então ele fala que Dan se assemelha a uma serpente. A serpente é símbolo do engano, da mentira, porque nós vimos que a primeira vez que aparece a serpente na Bíblia é quando Satanás aparece como uma serpente, enganando o primeiro casal lá no Jardim do Éden. E ele engana através de mentiras, proferindo enganos, proferindo coisas que não são bem assim do jeito que ele estava falando. Então significa que no tempo do fim, aqueles que proferem mentiras contra o seu próximo, o famoso fofoqueiro, deixando bem claro assim, não vão receber também o poder do Espírito Santo. Aliás, esse é um ponto que eu não poderia deixar de falar. Nós temos algumas coisas na Bíblia que são consideradas abominações. Para Deus não existe pecadinho e pecadão, nós já vimos isso. Todos são pecados aos olhos de Deus, todas coisas que não concordam com a lei de Deus são transgressões. Mas algumas coisas, algumas transgressões têm algumas consequências mais ruins, são consideradas abominações. Então, por exemplo, a prática da homossexualidade, a Bíblia fala que é abominação. E tem muito cristão utilizando esse texto lá de Levítico. Porém, a fofoca também é abominação. Lá em Provérbios capítulo 6, no verso 16, nós vemos as
seis coisas que Deus odeia e a sétima ele abomina. E justamente a sétima que ele abomina é, capítulo 6, no verso 19, o que profere mentiras e o que semeia contendas entre irmãos. Então a fofoca também é abominação. Mas olha que coisa interessante, hoje o cristianismo, os cristãos criticam muito mais aqueles que praticam a homossexualidade do que aqueles que praticam a fofoca, sendo que os dois estão no mesmo peso segundo as escrituras. Outra coisa que também é abominação, em Levítico, que é o mesmo livro que fala sobre as práticas de homossexualidade, no capítulo 11, Deus deixa uma lista de animais que não se deve comer. E um desses animais, no capítulo 11 de Levítico, é o porco. E Deus fala o seguinte, que no verso capítulo 11, no verso 7, também o porco, porque tem unhas fendidas, o casco dividido, mas não rumina, esse vos será por imundo, e da sua carne não comereis, nem tocareis o seu cadáver, e esse vos serão por imundo. Essa palavra imundo é a mesma raiz de abominação, de abominável, né? Então, várias outras coisas na Bíblia, idolatria também é chamada de abominação, todas são abominações, mas nós não sabemos porque cargas d'água hoje nós temos uma homofobia muito grande dentro da igreja. Em nenhum momento eu estou falando que a prática da homossexualidade está correta. O que eu estou falando é que hoje nós estamos colocando 2 pesos e 2 medidas. E um dos critérios em que a tribo de Dan não está lá é por causa da fofoca, simbolizando que aqueles que proferem mentiras contra o seu próximo, que causa contenda entre irmãos no tempo do fim, não receberão o derramamento da chuva serôdia. Outra questão de Dan está lá em Juízes. Juízes capítulo 5 tem um cântico de uma profetisa chamada Débora. Essa profetisa convocou as tribos de Israel para lutarem numa batalha. Eles estavam sendo oprimidos por alguns povos depois que eles conquistaram Canaã, que eles estavam lá na Terra Prometida. Débora convoca as tribos de Israel para lutarem, só que no capítulo 5, no verso 17, ela diz o seguinte: Gileade ficou da além do Jordão, e Dan, por que se deteve junto aos seus navios? Então Dan não quis ir para a batalha. Então, aqueles que também não querem ir para a batalha, não querem fazer o trabalho de Deus, não se envolvem na obra missionária, também não receberão o derramamento da chuva serôdia. No próprio livro de Juízes, no capítulo 18, conta uma história em que os danitas buscam herança maior. Eles não estão satisfeitos com a porção de terra que eles receberam e eles vão querer uma herança maior, mais do que aquilo que eles receberam, que não estavam satisfeitos com aquilo que eles receberam. Isso é ganância, isso é avareza. Então, aqueles que se preocupam com as coisas materiais, que estão mais preocupados com as coisas materiais, também não vão receber o derramamento da chuva serôdia. Aliás, lá em Colossenses, no capítulo 3, no verso 5, Paulo fala um negócio bem interessante sobre a ganância, sobre a avareza. Colossenses capítulo 3, no verso 5, Paulo fala o seguinte, Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão, lascívia, desejo maligno e a avareza, que é idolatria. Então, às vezes a gente pensa que idolatria é só adorar uma imagem. Aquele que tem muito amor ao dinheiro, muito apegado às coisas materiais, também comete idolatria. E a idolatria também é um pecado de Dan e Efraim. Lá em 1 Reis, nós vemos o desenrolar de uma guerra civil que esteve em Israel. Quando Israel, eles entram na Terra Prometida, eles se unem, formam um único reino e depois ficam juntas no reinado de Saul, Davi e Salomão.
Ao final do reinado de Salomão, existe uma guerra civil. E nessa guerra civil, se separam 10 tribos ao norte de Israel e 2 tribos ao sul de Israel. O reino do norte é chamado de Israel e o reino do sul é chamado de Judá. Então o reino do sul fica com a tribo de Judá e Benjamim, mais a tribo de Levi, porque o templo ficou no terreno de Judá, lá em Jerusalém. E no reino do norte ficam as outras 10 tribos, incluindo Dan e Efraim. E Jeroboão, que foi o líder dessa rebelião com as 10 tribos, no capítulo 12, no verso 25 de 1 Reis, diz que Jeroboão edificou Siquém na região montanhosa de Efraim e passou a residir ali, e dali edificou Penuel. Disse Jeroboão consigo: agora tornará o reino para a casa de Davi. Se este povo subir para fazer sacrifícios na casa do Senhor em Jerusalém, o coração dele se tornará ao seu senhor, a Roboão, rei de Judá, e me matarão e tornarão a ele, ao rei de Judá. Pelo que o rei, tendo tomado conselho, fez 2 bezerros de ouro e disse ao povo: basta de subir a Jerusalém. Vês aqui teus deuses, ó Israel, que te fizeram subir da terra do Egito, pois um em Betel e o outro em Dan. Então o medo de Jeroboão era que o povo descesse para ajudar a adorar a Deus no templo de Israel. Então ele falou assim: então agora nós vamos fazer um templo aqui, para que vocês não tenham que descer para lá. Só que o templo que ele faz ali, ele faz 2 imagens de um bezerro de ouro. E uma ele coloca em Efraim e outra ele coloca em Dan. Então essas 2 tribos praticaram muitas coisas que desagradaram a Deus. O Dan era a tribo que tinha mais conhecimento, mas não praticava. Era a tribo que causava contenda entre irmãos, falando mentira por detrás. Era gananciosa, era mais apegada às coisas materiais. Isso também é idolatria. E também cometeu a idolatria. Então todas essas características estão naqueles que não receberão o poder do Espírito Santo, a chuva serôdia no tempo do fim. Então, mesmo eu sendo membro de uma igreja, mesmo eu sendo cristão, batizado, mas que eu pratico alguma dessas coisas. E tem a questão de não ir para a batalha, né? De não pregar o evangelho, esqueci isso aí. Então, mesmo eu sendo cristão batizado em alguma denominação, que eu tenho conhecimento, mas não pratico, que eu falo mal do meu irmão, que eu fofoco, causo contenda dentro da igreja, eu não prego o evangelho, eu sou apegado às coisas materiais, eu sou um idólatra, independente que seja de imagem, mas eu posso ter idolatria ao dinheiro, idolatria à vaidade, idolatria a algumas coisas que me prendem aqui, não receberá o poder do Espírito Santo para passar pela grande tribulação no tempo do fim. Isso é muito importante. Por isso que uma das maneiras que Deus tem de representar o tempo do fim aqui no capítulo 7 de Apocalipse é através das 12 tribos de Israel. Porque quando nós entendemos a história das 12 tribos de Israel, nós vemos algumas características em que Deus desaprova, não concorda e por causa disso não derramará o poder do Espírito Santo sobre essas pessoas. Não significa que as outras tribos eram perfeitas. Todas as outras tribos cometeram pecados, tiveram seus defeitos, mas esses pecados são aqueles que mais lhes agrada a Deus. Volto a dizer, não existe pecadinho e pecadão, mas tem alguns que causam mais estragos para a igreja, para o povo de Deus, do que outros problemas. Que isso possa ter te ajudado. Aqui eu tenho certeza que eu estou falando para vários tipos de pessoas, mas principalmente para 2 públicos. Aqueles que são cristãos, que já fazem parte de uma denominação, ou aqueles que não são, que não fazem parte de denominação nenhuma. Tenho certeza que vocês têm visto muita coisa errada dentro da igreja, muita coisa que tem desagradado e tem escandalizado o nome da igreja por aí, em manchetes, em postagens. Não se preocupe, esse povo que está causando esse tipo de coisa não vai permanecer firme. Não significa que por eles estarem assim, vivendo dessa maneira, Deus está concordando e está deixando impune e não vai acontecer nada com eles.
Se eles permanecerem nesses pecados, não se arrependerem, não se converterem de todo o seu coração, o Espírito Santo não será derramado sobre eles e eles não permanecerão firmes no tempo do fim e não receberão o poder do Espírito Santo para passar pela grande tribulação que vai vir pelo mundo todo. Aqueles que permanecerem fiéis à palavra de Deus e aos seus mandamentos vão conseguir passar firmes por essa tribulação. Que Deus abençoe a cada um. Se você tiver alguma pergunta, quiser comentar, quiser perguntar alguma coisa, deixe aí nos comentários. Não esquece de curtir esse vídeo, compartilhar com as outras pessoas e que esteja aqui conosco no próximo vídeo, nos ajudando a espalhar essa palavra para o maior número de pessoas. Que a graça, a paz de Cristo esteja com cada um e até a próxima, se assim Ele permitir.